Ano 1479 a.C. O faraó Tutmés III está diante do maior tesouro já acumulado por qualquer civilização na história da humanidade. Ouro puro empilhado até o teto, esmeraldas do tamanho de punhos, prata que brilhava como estrelas. O Egito controlava 80% de todo o ouro mundial da antiguidade. Mas o que ninguém te conta é que essa riqueza absurda não aconteceu por acaso, não foi sorte, não foi apenas porque tinham minas de ouro. Eles descobriram algo muito mais poderoso. Os 7 princípios universais da abundância, que transformaram um reino faminto em superpotência econômica absoluta. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Porque o que aconteceu no Egito há 4.000 anos pode mudar completamente sua relação com o dinheiro hoje. Há 3.500 anos atrás, o Egito era apenas mais um reino pobre do deserto, faminto, sedento, com pessoas morrendo de fome nas ruas. Caravanas passavam pelo território egípcio sem nem parar para comercializar. O reino era tão insignificante que nem tinha moeda própria. Usavam escambo com grãos podres e pedras coloridas. Até que um jovem escriba chamado Amenemheb descobriu algo que mudaria tudo para sempre. Se esta história está te impactando agora mesmo, deixa um like porque você vai querer lembrar exatamente onde encontrou isso. O que você vai descobrir nos próximos minutos sobre os verdadeiros segredos da prosperidade egípcia vai revolucionar completamente como você pensa sobre dinheiro. E no final, você vai entender por que as pessoas mais ricas do mundo moderno ainda aplicam exatamente os mesmos princípios hoje. Amenemheb não era ninguém especial. Filho de camponeses pobres da região de Tebas, trabalhava como escriba no templo de Tote durante o dia e estudava os hieróglifos antigos durante a noite. Sua família vivia com menos de meio pão por dia. Suas roupas eram feitas de trapos. Ele dormia no chão de pedra fria do templo porque não tinha casa própria. Mas tinha algo que poucos possuíam: uma curiosidade obsessiva sobre os conhecimentos perdidos. Uma noite, enquanto catalogava papiros perdidos nos porões mais profundos do templo, seus dedos tocaram algo diferente. Não era papiro, era metal, ouro puro. Amenemheb limpou a poeira de séculos e encontrou algo que não deveria existir. Um conjunto de 7 placas de ouro puro, cada uma do tamanho de uma mão humana com símbolos gravados. Não eram hieróglifos comuns, eram diferentes, mais antigos, muito mais antigos. Os símbolos pareciam vibrar na luz da tocha, como se tivessem vida própria. As mãos de Amenemheb tremeram quando ele percebeu o que tinha encontrado. Estes símbolos eram anteriores ao próprio Egito, anteriores a qualquer civilização conhecida. Na primeira placa estava escrito em hieróglifos arcaicos: os 7 pilares da abundância infinita, para aqueles que buscam dominar o fluxo dourado da existência. Quando Amenemheb mostrou as placas para o sumo sacerdote Quete, o homem ficou em silêncio absoluto por quase 1 hora. Suas mãos tremiam violentamente. Depois, com voz embargada, ele sussurrou: "Meu jovem escriba, você encontrou os 7 princípios universais da abundância. Os mesmos que tornaram Atlântida próspera antes de sua queda. Os mesmos que fizeram Lemúria controlar os oceanos. Pensávamos que tinham sido perdidos para sempre quando as águas engoliram as terras antigas." Quete explicou que esses princípios não eram apenas conhecimento. Eram poder puro. Poder de moldar realidades. Poder de transformar energia em matéria. Poder de fazer reinos inteiros prosperarem ou desaparecerem. Durante 1000 anos, disse Quete, nossos antepassados procuraram esse conhecimento. Você o encontrou em uma única noite. Isso não é coincidência, é destino. O primeiro princípio estava gravado no primeiro símbolo. A abundância flui em ciclos como as fases da lua. Quem compreende os ciclos, domina a abundância. Amenemheb não entendia como isso poderia enriquecer um reino inteiro. Até que Quete explicou algo que mudou tudo. Os antigos sabiam que a prosperidade, como tudo no universo, obedecia a padrões matemáticos precisos. Ciclos de 29 dias. Exatamente como a lua. Observe o Nilo, disse Quete.
Ele enche e vaza em ciclos perfeitos. Observe as colheitas. Elas crescem e morrem em ciclos. Observe os mercados das cidades vizinhas. Os preços sobem e descem em ciclos de 29 dias. Tudo no universo é cíclico. Quem aprende a ler esses ciclos consegue prever quando plantar, quando colher, quando comprar, quando vender, quando expandir e quando preservar. Amenemheb passou os próximos 90 dias observando os mercados de Mênfis e descobriu que Keti estava certo. Os preços do trigo oscilavam em ciclos quase perfeitos de 29 dias. O ouro subia e descia seguindo o mesmo padrão. Até as oscilações de humor dos comerciantes seguiam o ritmo lunar. Era como se todo o sistema econômico dançasse no ritmo do cosmos. O segundo princípio era ainda mais revelador. O ouro não tem valor por si só. Tem valor pela energia que representa. Controle a energia. Controle a riqueza. Os egípcios descobriram que o verdadeiro poder não estava no ouro físico, mas na energia que o ouro representava, na confiança, na percepção de valor, e eles aprenderam a manipular essa percepção com precisão cirúrgica. Keti ensinou a Amenemheb algo revolucionário. Um grão de areia pode valer mais que uma tonelada de ouro, se as pessoas acreditarem que esse grão tem poder mágico. E uma tonelada de ouro pode não valer nada se as pessoas perderem a fé no seu valor. A riqueza não está na matéria, está na mente das pessoas. Para provar isso, Keti fez um experimento. Ele pegou uma pedra comum do deserto, envolveu em tecidos sagrados, criou uma história sobre ela ter sido tocada pelos deuses e conseguiu trocá-la por 3 carneiros e um saco de grãos. A pedra não tinha mudado, mas a percepção sobre ela havia sido completamente transformada. O terceiro princípio mudou completamente como eles viam o comércio. Toda transação é uma transferência de energia. O sábio sempre recebe mais energia do que entrega. Isso significava que cada negócio deveria resultar não apenas em lucro financeiro, mas em expansão de influência, conhecimento ou poder. Eles transformaram cada troca comercial em um investimento de longo prazo. Amenemheb aplicou esse princípio vendendo papiros para comerciantes núbios. Em vez de apenas cobrar ouro pelo papiro, ele cobrava ouro mais informações sobre as rotas comerciais da Núbia. Em 6 meses, ele sabia exatamente onde estavam todas as minas de ouro núbias, quais eram os períodos de maior produção e quais rotas eram mais seguras. Informações que valiam mais que todo o ouro que ele tinha recebido. O quarto princípio era puro gênio. A riqueza verdadeira está na capacidade de criar riqueza. Ensine outros a prosperar e você prosperará infinitamente. Os egípcios não apenas acumulavam riqueza, eles criavam sistemas que geravam riqueza continuamente. Ensinavam outras nações a produzir o que o Egito precisava, criando dependência econômica permanente. Keti explicou: se você der um peixe a um homem, ele ficará grato por um dia. Se você ensinar um homem a pescar, ele ficará grato por toda a vida. Mas se você ensinar um homem a pescar e depois controlar onde ele pode pescar, você controlará sua vida para sempre. Você está sentindo essa energia de transformação? Compartilha nos comentários. Qual é o maior obstáculo que você enfrenta para criar abundância na sua vida? Porque o que vem agora vai mostrar como superar qualquer limitação financeira usando o conhecimento de 5.000 anos. Amenemheb começou a aplicar o quarto princípio, ensinando camponeses de vilarejos vizinhos técnicas melhoradas de agricultura que ele tinha aprendido nos templos. Mas sempre mantinha os segredos mais importantes. Ele ensinava como plantar melhor, mas não ensinava os ciclos lunares ideais. Resultado: os camponeses tinham colheitas melhores, ficavam gratos a Amenemheb, mas ainda dependiam dele para maximizar seus resultados. Mas foi o quinto princípio que tornou o Egito verdadeiramente imbatível. A abundância multiplicada é abundância eternizada. O que você compartilha estrategicamente retorna ampliado. Eles descobriram que doar riqueza de forma inteligente criava laços de gratidão que duravam gerações. Cada presente estratégico se transformava em décadas de lealdade comercial. Keti contou a Amenemheb sobre o faraó Snefru,
que 200 anos antes havia aplicado esse princípio com perfeição. Durante uma época de fome na Núbia, Snefru enviou 20 barcos carregados de grãos como presente dos deuses egípcios. Não cobrou nada, não pediu nada em troca, apenas salvou milhares de vidas núbias. O resultado foi extraordinário. Por 5 gerações, todos os reis núbios se consideraram eternamente em dívida com o Egito. Mandavam tributos anuais de ouro, marfim e pedras preciosas. O valor desses tributos superou em 1000 vezes o custo dos grãos originais. Um investimento de 20 barcos de grãos gerou 200 anos de riqueza contínua. O 6º princípio revelava o segredo do timing perfeito. Toda oportunidade tem seu momento cósmico. Quem age no momento certo, com a energia certa, obtém resultados extraordinários. Eles criaram um calendário lunar para identificar os momentos mais propícios para cada tipo de negociação. E funcionava com precisão assombrosa. O calendário lunar egípcio não apenas marcava dias, marcava energias. Havia dias para iniciar projetos, dias para expandir negócios, dias para fazer parcerias, dias para encerrar acordos, dias para guardar recursos e dias para gastar abundantemente. Seguindo esse calendário, mesmo os comerciantes mais inexperientes conseguiam resultados extraordinários. Amenemheb testou o calendário comprando e vendendo incenso durante 6 meses. Nos dias marcados como energia de expansão, ele comprava grandes quantidades. Nos dias de energia de colheita, ele vendia tudo. Em 6 meses, multiplicou por 15 seu capital inicial. Outros comerciantes que não seguiam o calendário tiveram prejuízos no mesmo período. O 7º e último princípio era o mais poderoso de todos. A verdadeira riqueza é a capacidade de transformar realidades. Quem domina a mente das pessoas, domina suas escolhas financeiras. Os egípcios entenderam que a riqueza não era apenas sobre recursos físicos. Era sobre percepção, influência e capacidade de moldar como outras pessoas viam o valor. Ket revelou o segredo mais guardado dos templos. A realidade que as pessoas enxergam é a única realidade que importa. Se você conseguir fazer as pessoas verem riqueza onde há pobreza, elas criarão riqueza real. Se conseguir fazer as pessoas verem valor onde não há nada, elas pagarão fortunas por esse valor imaginário. Era por isso que os egípcios investiam tanto em arquitetura monumental, rituais impressionantes e demonstrações de poder. Não era vaidade, era engenharia de percepção. Cada pirâmide, cada templo, cada cerimônia real era projetada para fazer o mundo inteiro acreditar que tudo o que vinha do Egito era automaticamente mais valioso. Amenemheb passou os próximos 3 anos estudando como aplicar esses princípios em escala maior. Primeiro, ele testou em pequena escala. Usando o primeiro princípio dos ciclos lunares, ele identificou os momentos exatos para comprar e vender grãos. Em 6 meses, multiplicou por 10 suas economias pessoais. O sumo sacerdote ficou impressionado e decidiu testar os princípios em escala regional. Depois eles testaram o segundo princípio em escala regional. Em vez de apenas extrair ouro das minas, eles começaram a controlar a percepção do valor do ouro. Criaram rituais sagrados em torno do metal, histórias sobre ele ter sido tocado pelos deuses, cerimônias onde apenas os sacerdotes podiam manipulá-lo. A percepção de raridade e poder sagrado aumentou drasticamente. O valor do ouro egípcio dobrou em 2 anos, mesmo sem mudar a quantidade extraída. O terceiro princípio foi aplicado em todas as rotas comerciais egípcias. Cada transação comercial passou a incluir transferências estratégicas de conhecimento, tecnologia ou influência política. O Egito não apenas vendia produtos, vendia dependência. Outras nações precisavam do conhecimento egípcio para manter suas próprias economias funcionando. Quando vendiam trigo para a Núbia, incluíam sementes especiais, que só cresciam com técnicas egípcias. Quando vendiam tecidos para a Síria, ensinavam técnicas de tingimento que dependiam de materiais que só o Egito possuía. Cada venda criava dependência permanente. O quarto princípio criou a primeira rede de educação financeira da história. O Egito começou a ensinar outras civilizações técnicas de agricultura, construção
e administração, mas sempre mantendo os segredos mais importantes. Ensinavam como construir, mas não revelavam os cálculos estruturais avançados. Ensinavam agricultura, mas não os ciclos lunares precisos. Criaram uma dependência educacional que durou 1000 anos. Civilizações inteiras dependiam dos conselheiros egípcios para funcionar adequadamente. E esses conselheiros sempre direcionavam as decisões de forma a beneficiar o Egito. Aplicando o quinto princípio, eles desenvolveram o sistema de presentes diplomáticos mais sofisticado da antiguidade. Cada presente para um reino estrangeiro era calculado matematicamente para gerar exatamente o retorno desejado. Um presente de 100 talentos de ouro hoje garantia 1000 talentos em acordos comerciais futuros. Não eram presentes aleatórios. Eram investimentos precisos. Eles estudavam cada reino, identificavam suas necessidades mais urgentes e ofereciam exatamente o que resolveria os problemas mais críticos. O rei receptor ficava eternamente grato, e essa gratidão se traduzia em acordos comerciais extraordinariamente favoráveis ao Egito. O sexto princípio transformou-se no calendário econômico mais preciso já criado. Os egípcios sabiam exatamente quando cada commodity teria alta ou baixa, quando cada reino estaria disposto a negociar, quando cada rota comercial seria mais lucrativa. Eles não apenas reagiam ao mercado, eles criavam o mercado. Desenvolveram um sistema de previsão que combinava astronomia, matemática e psicologia coletiva. Sabiam que durante certas fases lunares, as pessoas ficavam mais dispostas a gastar. Durante outras fases, preferiam economizar. Usavam esse conhecimento para manipular a demanda de produtos em momentos específicos. Mas foi o sétimo princípio que tornou o Egito verdadeiramente invencível. Eles descobriram como moldar a percepção de valor em escala global. Através de arquitetura monumental, rituais impressionantes e demonstrações de poder, eles fizeram o mundo inteiro acreditar que tudo o que vinha do Egito era automaticamente mais valioso. Criaram a primeira marca global da história. Cada caravana que saía do Egito carregava não apenas produtos, mas símbolos de poder. Estátuas pequenas dos deuses egípcios, papiros com hieróglifos místicos, amuletos abençoados pelos sacerdotes. Esses símbolos criavam um aura de mistério e poder em torno de qualquer produto egípcio. O resultado foi que mercadores estrangeiros pagavam preços premium por qualquer coisa que viesse do Egito, mesmo sendo idêntica a produtos locais. A marca Egito agregava valor automático a qualquer produto. Em 20 anos, aplicando os 7 princípios universais da abundância de forma sistemática e coordenada, o Egito passou de reino pobre e insignificante para a superpotência econômica absoluta do mundo antigo. Controlavam 80% do ouro mundial, dominavam todas as principais rotas comerciais e tinham criado a primeira economia verdadeiramente global da história humana. Amenemheb, que começou como um escriba pobre dormindo no chão do templo, tornou-se o conselheiro econômico mais poderoso do reino. Seus métodos eram estudados por gerações de administradores. Queti, o sumo sacerdote, foi considerado o homem mais sábio de sua época. E o faraó Tutmés III tornou-se conhecido como o governante que transformou o Egito no império mais rico que já existiu. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. Esses mesmos princípios ainda funcionam hoje. Exatamente da mesma forma, as pessoas mais ricas do mundo moderno aplicam esses mesmos 7 princípios, conscientemente ou não. A diferença é que agora você também conhece esses segredos ancestrais. O primeiro princípio dos ciclos ainda governa todos os mercados financeiros modernos. Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk, todos eles compram quando os ciclos estão em baixa e vendem quando estão em alta. Quem entende os ciclos de 29 dias consegue prever movimentos de ações, criptomoedas e mercados com precisão assombrosa. O segundo princípio explica por que algumas pessoas conseguem criar valor do nada, enquanto outras fracassam mesmo com recursos abundantes. Steve Jobs pegou materiais baratos e criou produtos que as pessoas percebiam como revolucionários.
Ele controlava a percepção de valor, não apenas fabricava produtos. O terceiro princípio é aplicado por todos os negociadores de sucesso. Eles nunca fazem uma transação que resulte apenas em dinheiro. Jeff Bezos não apenas vende produtos na Amazon. Cada venda expande sua base de dados, sua influência no mercado e sua capacidade de prever tendências futuras. O quarto princípio é a base de todos os impérios modernos. Amazon, Google, Apple. Todas ensinam outros a prosperar dentro de seus ecossistemas, mas sempre mantém o controle dos elementos mais importantes. Google ensina milhões a ganhar dinheiro com anúncios, mas controla completamente o algoritmo que determina quem ganha quanto. O quinto princípio explica por que os bilionários doam fortunas. Bill Gates doa bilhões para a saúde mundial, mas esses investimentos criam mercados globais para tecnologias onde suas empresas são líderes. Não é altruísmo puro, é investimento estratégico de longo prazo que retorna multiplicado. O sexto princípio é usado por todos os grandes investidores para identificar o timing perfeito. George Soros ficou famoso por entender exatamente quando atacar ou defender moedas. Ele lia os ciclos cósmicos dos mercados financeiros com precisão quase mística. E o sétimo princípio é a base de toda marca global de sucesso. Apple não vende apenas telefones. Vende status, inovação e pertencimento a uma tribo especial. Tesla não vende apenas carros. Vende a percepção de estar salvando o planeta. Essas empresas dominam a mente das pessoas antes de dominarem seus bolsos. A verdade é que os 7 princípios universais da abundância nunca pararam de funcionar. Eles apenas foram esquecidos pela maioria das pessoas. Ficaram ocultos em hieróglifos perdidos, guardados em templos abandonados, preservados apenas por sociedades secretas que passavam o conhecimento de geração em geração. A questão não é se esses princípios funcionam. Já foram testados por milênios. A questão é se você terá a coragem de aplicá-los na sua vida. Porque quando você aplica os mesmos princípios que criaram a maior riqueza da antiguidade, você não apenas muda sua situação financeira. Você se torna parte de uma linhagem ancestral de prosperidade que atravessa milênios. Você carrega dentro de si o mesmo potencial que estava dormindo em Amenemheb, antes daquela noite transformadora. O mesmo poder que fluía através de Ket, quando ele ensinou os segredos sagrados. A mesma capacidade de moldar realidades que tornou Thutmester VI o faraó mais próspero da história. Se esta jornada pelos segredos ancestrais da abundância transformou algo na sua percepção sobre riqueza, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. Qual dos 7 princípios você vai aplicar primeiro na sua vida? Sua transformação financeira pode inspirar milhares de pessoas a descobrirem sua própria abundância ancestral. Os portais da prosperidade eterna acabaram de se abrir para você. O que você vai fazer com esse poder?